Amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos para adventistas, dessa vez nós vamos estar analisando 1 Coríntios capítulo 15. Amados, existe uma diferença de um papel entre um papel rasgável para um papel já rasgado. Simples, né? Uma coisa muito simples. Assim como também existe uma diferença entre um lápis que é quebrável para um lápis já quebrado. Não, meus amados, eu não estou subestimando a inteligência de vocês não com alguma coisa tão simples assim. É que está sendo feita uma confusão lá em 1 Coríntios 15, em que, ao que parece, os adventistas estão lendo 1 Coríntios 15 como se ali estivesse falando, afirmando que as pessoas ainda corrompidas é que fossem herdar a incorruptibilidade. E ali não está falando isso. Ali está falando das pessoas corruptíveis que vão herdar a incorruptibilidade. E não saber a diferença de corrompido para corruptível é a mesma coisa que não saber a diferença de quebrado para quebrável, ou de rasgado para rasgável. Vamos ler 1 Coríntios 15 e vamos deixar bem claro, mostrar assim, sabe, chamar a atenção para o fato bem evidente de que ali não está falando que as pessoas ainda corrompidas vão herdar a incorruptibilidade. Ali está falando das pessoas corruptíveis, e volta a frisar, corruptível é diferente de corrompido. Vamos ler 1 Coríntios 15. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 53. Vocês viram? Ali é muito claro. Ali não está falando das pessoas corrompidas herdando a incorruptibilidade. E parece ser essa a leitura que os adventistas fazem. E não pode, sabe por quê? Porque os corrompidos não vão herdar a incorruptibilidade. A Bíblia afirma isso. E é uma coisa tão, assim, sabe, tão clara, que o próprio Coríntios 15 afirma isso. As pessoas corrompidas não podem herdar a incorruptibilidade. Aonde está escrito isso? No verso 50 de 1 Coríntios 15. Ali nós lemos: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O fato da corrupção não poder herdar a incorrupção é o mesmo que os corrompidos não poder herdar a incorruptibilidade, amados. Em Filipenses 2,15 nós vemos algo que é muito claro a esse respeito também. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Agora, olha o detalhe. No meio de uma geração pervertida e corrompida. No meio, amados, não é fazendo parte dela não. No meio de uma geração pervertida e corrompida, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Como resplandecer como luzeiros no mundo fazendo parte da geração corrompida? Não é isso que Deus está pedindo para nós, não. Deus está pedindo para nós que mesmo no meio de uma geração pervertida e corrompida, nós sejamos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis. Vou falar quantas vezes for necessário, amados. Quando Deus faz uma exortação, é porque Ele está disposto a conceder poder para que essa exortação se torne uma realidade na sua vida e na minha vida. São muitas as promessas existentes sobre
o que Deus deseja fazer em nossa vida, o quanto Deus deseja nos purificar e nos libertar. O que nós precisamos é orar e pedir a Deus que aumente a nossa fé para que nós possamos crer nessas promessas de Deus, para que nós possamos rogar para que elas se tornem realidade em nossa vida. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quase todos os pecados. Não é isso que está escrito aí, né, irmãos? Aí está escrito que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se Deus promete nos purificar de todo o pecado, nós não precisamos nos iludir na crença de salvação no pecado. Nós não precisamos nos iludir, trocar palavras, sabe, de corruptível para corrompido, fazer essa confusão para se iludir na crença de salvação no pecado, porque salvação no pecado não vai acontecer, irmãos. Deus veio nos libertar dos nossos pecados. Existe graça para isso, existe poder para isso. Que nós possamos então, amados, ao ler 1 Coríntios 15, não fazer essa confusão. Não julgar lá para a glorificação, esperando que lá na glorificação, as pessoas que ainda estiverem corrompidas, que ainda estiverem no pecado, que ainda estiverem na corrupção, esperar que nessa condição, mesmo assim, possa herdar a incorruptibilidade. Isso não vai acontecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a entender e aceitar mais esse detalhe na palavra de Deus. Nós continuaremos nossos estudos bíblicos para adventistas. Voltando a falar, né, irmãos? Não quero passar a ideia de que sou um adventista arrogante, que acha que sabe mais a palavra de Deus que todos os demais adventistas. Já disse isso antes, e é algo que eu vou estar precisando sempre repetir, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos adventistas que conhecem mais a palavra de Deus do que eu. Mas eu quero compartilhar com esses adventistas esses detalhezinhos assim, que são importantes nós entendermos sobre a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados pelas artimanhas do inimigo. Que Deus nos salve, que Deus nos transforme plenamente